Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo das conferências radiofônicas proferidas por Caimar Schutter durante 1936, enquanto ele ainda estava encarnado. No último encontro, nós falamos da terceira conferência. Nós vimos em torno da imortalidade, o outro item, o Espiritismo e o Cristianismo, a crise materialista e o Espiritismo. E nós vamos ver só um pedacinho em que ele conclui, dá uma palavra e fechando esse estudo. Ele diz o seguinte, que nós não vimos no encontro anterior. Meus ouvintes, diz Caimar Schutter, o eminente Gerald Massey disse: o Espiritismo tornará a religião infinitamente mais real, fazendo-a passar do domínio da crença para o domínio da realidade. E Caimar confirma da seguinte forma: eu comparo a vida sem o Espiritismo a um prisioneiro encerrado no porão de um navio, envolto em uma escuridão profunda, aclarado somente pela fraca luz de uma vela, ignorando a glória que se ostenta acima da sua cabeça. Cego às mil possibilidades do ser, subitamente numa noite estrelada, então, levam-no à cobertura, fora do porão, pela primeira vez, para contemplar o estupendo mecanismo do céu estrelado, fulgurando com a glória de Deus. Esse prisioneiro, então, vai sorver a longos tragos, em cada inspiração, uma nova vida da sua excelsa liberdade. Recomendo-vos o estudo do Espiritismo e muito agradeço a atenção que vós me dispensastes. Então, esse foi o encerramento para falar da última conferência, da terceira, e é verdade. Imaginemos-nos perdidos ou encerrados, como ele diz aqui, num porão. Nunca vimos o céu. Passamos a vida toda ali enclausurados, frente a uma pequena vela. De repente alguém chega, abre a porta, nos leva para ver, apreciar o céu. Qual vai ser o nosso comportamento, a nossa reação? Admiração profunda. Assim é o Espiritismo. Estamos no porão, com uma vela, ouvindo alguém falar. De repente, trazemos o Espiritismo e mostramos: eu sou dono da minha vida. Eu sei para onde eu vou, de onde eu vim, porque vim, para onde irei. Acabou, não estou mais ali na vela. Estou apreciando a maravilha do universo. Assim é o Espiritismo. Entregou na nossa mão o nosso destino, o nosso caminho. O que vamos fazer dele? Deus não obriga e nem proíbe. Está em nossas mãos. Só que tem leis aí, eternas, imutáveis, que se nós dermos mancadas, elas vão nos pegar. Tem como passar uma lábia, dar um jeitinho? Não. Ela desce como um golpe de um facão, de uma foice, de uma espada. Reto. Chegou a hora, ela nos pega. Então, está em nossas mãos. Essa é a maravilha. E assim ele encerrou a terceira conferência. E nós vamos iniciar a quarta conferência, feita no dia 8 de outubro de 1936. Ele fez pela emissora da época, a rádio da época, a PRD4 de Araraquara, Rádio Cultura de Araraquara, 1936. Então diz ele o seguinte: o Espírito e suas prerrogativas. Diz Caimar: no decurso das minhas conferências, quer desta tribuna, quer de outras que me têm sido facultadas, eu tenho me esforçado tanto quanto possível
para erguer as almas e os corações, demonstrando que cada um de nós é um espírito que vive e continua a viver depois da morte do corpo, que somos imortais e que o alfange destruidor da morte não aniquila nossa existência, não extermina a nossa vida, não extingue a nossa personalidade. Hoje venho novamente reiterar a minha palavra, venho confirmar as minhas afirmações, venho defender o meu e o vosso ideal, que é o da imortalidade. Venho encher-vos de esperança, dizendo-vos que as vossas aspirações, os vossos desejos de viver sempre, de não serdes destruídos pela morte, são intuições que vós recebeis dos conselhos divinos de que, de fato, vivereis, de que, com efeito, não sereis aniquilados. Então vejam, ele, antes de continuarmos, ele vem, afirma com grande segurança, e nós hoje, no nível que nós estamos, não de elevação moral, mas pelo menos de conhecimento, de ter lido a doutrina espírita, eu pelo menos afirmo por mim, tenho absoluta certeza de que a morte não existe, de que estamos aqui para mais uma experiência, e se viemos para mais uma experiência, essas experiências seriam somente coisas boas? Não. Por que não? Porque nascemos simples e ignorantes para passarmos por todas as experiências possíveis, existentes no universo, para um dia voltarmos ao Pai. Igual a Ele? Não. Muito próximo, mas pelo menos em condição de entender quem somos, de onde viemos, por que viemos, para onde iremos, por que passamos por tantas experiências. Estarmos então prontos para aí sim trabalharmos para valer na seara do Pai. Trabalhar para valer porque o universo está em contínua, em constante expansão. A todo momento Deus cria novos mundos. A criação de fragmentos espirituais como nós fomos um dia é contínua e constante. O próprio Cristo disse, meu Pai não cessa de trabalhar. Para que tudo isso? Um dia vamos ter que receber um planeta desse para cuidar dele. E depois que cuidarmos do planeta, ele evoluir e acabar, vamos para onde? De repente iremos pegar um outro planeta. O mundo, o universo, desculpe, não foi feito para uma coisa tão pequena como é uma vida, uma passagem aqui. Imagine, o Amit Goswami, ele afirma categoricamente que na concepção da ciência, há pelo menos 15 bilhões de anos já existe o universo. Será que é só isso? Um dia saberemos. Mas o importante é que nós, hoje, com essas conferências do querido Karmar Schutel, nós podemos sentir mais segurança em fazer essas afirmações que estamos fazendo. E ele continua dizendo o seguinte: Deus distinguiu o Espírito com a insígnia da imortalidade, e o homem que se elevar em anseios para o verdadeiro norte da vida deve muito bem compreender que a sua existência na Terra, passageira, fugaz, como é, não é mais do que uma fase limitadíssima da vida, onde cada qual vem concorrer com uma parcela, embora insignificante, para o progresso da coletividade, e o seu próprio progresso moral e espiritual pela aquisição de virtudes ativas e a sua elevação moral e científica. Eu e o Mário, agora há pouquinho, estávamos aqui conversando. O que é
que a moçada hoje, de uma forma geral, procura fazer? Cadê os jovens? Cadê os moços? Aqui não estou vendo. Vocês estão vendo? Onde é que estão eles? Alguns nas escolas, mas e a maioria? Onde é que estão? Os jovens que eu digo, já 18, 20 e poucos anos, onde é que estão eles, neste momento? Será que não estão no boteco? Não estão no happy hour? Não estão ali jogando conversa fora, como se diz, vivendo a vida? Aqui, ó, acabamos de ler, limitadíssimo tempo, uma existência insignificante. E nós viemos para aprender, vou reler, por favor, gente, o seu próprio progresso moral pela aquisição de virtudes ativas e elevação moral e científica. Não estou aqui condenando, dizendo que não deva, que os jovens não devam se divertir, não, em absoluto. Mas devemos saber separar o joio do trigo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que buscar o equilíbrio. Aproveitar o momento em que estamos passando aqui. De repente vamos ter outra oportunidade quando? 100, 200, 500, sei lá quantos anos pela frente. Não podemos deixar passar a oportunidade. Repito, eu não estou condenando e nem dizendo que os jovens não possam se divertir. Tem que se divertir, lógico, faz parte da existência. Mas tudo dentro do equilíbrio. Alguma pergunta, algum comentário até aqui, meus amigos? Por favor, vamos lá. Nada. Continuando então. O homem, diz Caibar Schutter, é um ser que pensa, sente e quer. No seu coração palpitam afetos e no seu cérebro brotam luzes. O nosso corpo, carne, sangue, nervos, ossos, ou seja, tudo que nele se contém, cal, fósforo, sódio, potássio, silício, flúor, enxofre, cobre, chumbo, etc., se decompõe, se desagrega por fim e desaparece no oceano do éter, volta à matéria cósmica universal. Mas o nosso eu, o espírito, esse colibri que se eleva aos jardins dos céus e esvoaça de flor em flor, sugando delas a seiva da espiritualidade, esse rouxinol que canta os amores de uma outra vida que ele já pôde entrever, esse ente que, cego, como disse o poeta, só pede luzes, que pequeno já fita os Andes, não pode dormir o sono eterno ao ruído funéreo dos ciprestes e das casuarinas. Então, quer dizer, não é ficar ali parado, ficar imaginando o som das árvores, não, é trabalhar, meus amigos. Continua. Até mesmo no limitado panorama das existências terrestres, com as suas grandezas e misérias, suas arrancadas para a luz e suas quedas para as trevas, a alma realça como um ser distinto e positivo. Se subirmos mais um pouco, veremos que a vida é o brasão do universo, que a vida é o formoso diadema que coroa a obra de Deus, e o Espírito nela realça como um ser positivo, incontestável, dotado das grandes prerrogativas e capaz das mais arrojadas empreitadas. Olhai Rafael através da tela da transfiguração. Olhai Moisés no mármore talhado por Miguel Ângelo. E dizei, se da simples conjugação dos elementos que constituem o nosso corpo carnal podem resultar as mais excelsas virtudes da arte que os artistas fizeram palpitar com o seu pincel e o seu cinzel? O corpo que faz isso? Não, não é o corpo, não tem como.
Lede os poemas de Camões, a Divina Comédia de Dante, e respondei a vós mesmos, se o lume do fósforo reunido aos demais elementos que contém o nosso corpo poderiam engendrar tais obras? Vamos pegar um pouquinho de fósforo, de cálcio, de potássio, isso poderia criar tudo isso? Não. Isso tudo compõe a veste, o corpo físico que nós estamos usando momentaneamente nesta encarnação. Quem é que faz tudo isso? O Espírito, o dono do corpo, aquele que pegou emprestado todos esses átomos e moléculas, compôs esse corpo daqui da matéria para aqui permanecer. Terminou o prazo, tchum, matéria volta para a natureza. Concordam? Discordam? Mas nós temos visto muita gente dizer, não, o mundo espiritual não existe, isso é bobagem, eu nunca vi um espírito, cadê ele? Como vai ver um espírito, um grosseiro, um indivíduo, um brutamontes, vamos assim dizer, que mal consegue enxergar coisas da própria matéria, vai querer enxergar algo etéreo? Não vai conseguir. Mas ele também, se ele vê também, ele ó. Sai correto. Tem medo do fantasma. Por quê? Desconhecimento. Desconhecimento total da realidade na qual ele está inserido. Não é verdade? Não existe assombração. Como é que é? Não existe? Ele já disse que tem medo de assombração. Não, tem. O que é assombração? O espírito, né? É você ontem ou você amanhã. Assombração. Mais comentários? Então vamos em frente. Até mesmo no limitado panorama das existências terrestres, com as suas grandezas e misérias, suas arrancadas para a luz e as suas quedas para as trevas, a alma realça como um ser distintivo e positivo. Se subirmos, isso aqui eu já li, se subirmos um pouco, como já foi dito, nós veremos que a vida é o brasão do universo, que a vida é repetindo, é o formoso diadema que coroa a obra de Deus. E o Espírito nela realça como um ser positivo, incontestável, dotado de grandes prerrogativas e capaz das mais arrojadas empreitadas. Então, como explicar, sem a existência do Espírito, que homens mal alimentados, depauperados para valer, se tornassem verdadeiros gênios, como Francisco de Assis, o amigo dos homens e dos animais, que constitui um dos belos exemplos do cristianismo, e que 12 apóstolos ignorantes e mal providos de alimentos fizessem de uma seita provincial uma religião universal pela sua palavra sã e de verdade, pelos seus atos de fé e de caridade. Como explicar isso? Aí Caimar vem agora e diz o seguinte: senhores, a razão, a inteligência, a consciência afirmam a existência do Espírito. O coração e o sentimento proclamam a sua unidade indestrutível. Ainda mais, continua Caimar, se voltarmos prescrutadores olhares para essa faculdade que se chama memória, que conserva e reflete os acidentes, as formas e as modificações do pensamento, que representa essa sucessão de ideias, de imagens, de acontecimentos que ficaram sepultados no passado, essa força que os relembra e ressuscita, poderemos porventura negar a existência do Espírito? Não temos como negar. Como demonstrar sem a alma
esse princípio imutável que permanece apesar das contínuas e sucessivas mutações do nosso corpo carnal. E aí ele traz para nós o seguinte: as filosofias de Aristóteles, Descartes, Leibniz, Tomás de Aquino, Balanchê, Val Helmont, viram na memória a prova demonstrativa da existência do Espírito. Nós a confirmamos, mas vamos um pouco mais. A nossa excelsa filosofia do Espiritismo vai mais longe ainda do que a daqueles eminentes pensadores, porque nos dá as provas objetivas da realidade do Espírito, o nosso eu integral, para quem Jesus destinou a posse das inextinguíveis felicidades da vida eterna. A felicidade, como disse o Cristo, não é desse mundo. Então não adianta procurarmos a felicidade. Teremos lapsos, momentos fugazes de felicidade. Porque nós viemos aqui para quê? Para corrigir as bobagens que são muito grandes nas nossas existências. Eu não vi, não quero ver e não aconselho ninguém a voltar no passado para ver quem foi e o que fez. Porque haverá mais choro e ranger de dentes do que alegria. Por isso estamos aqui neste mundo de segunda categoria. Ah, eu fui um rei, uma rainha, fui foi nada. Você teve a chance de tudo que você teve, você jogou tudo fora. Foi um rei, foi um déspota. Era um milionário, foi um egoísta, um indivíduo que só pensava em guardar o dinheiro. Foi um grande pai, será que foi? No meio daquelas dificuldades todas, será que foi mesmo? Uma grande mãe? Não sei. Eu não quero saber das minhas existências. E aconselho vocês a não mexer. Porque há mais decepção do que alegria. Vocês concordam? Discordam? Tá bom, vamos em frente. O Espiritismo nos faz penetrar no mistério da psique, encerrada com seus tesouros, onde? Na crisálida da carne, que nos mostrou depois o espírito liberto das leis físicas do tempo e do espaço, afirmando-se em sua vida livre e espiritual. Então, para esse fim, muito contribuíram o hipnotismo, o magnetismo, o sonambulismo natural ou provocado, assim como a ação de anestésicos, com as experiências feitas à época de Caibar-Schuh. Dentre muitos casos de libertação do núcleo anímico, quer dizer, daquilo que nós somos, que nós pensamos, da nossa ânima, do nosso espírito, do seu invólucro carnal, lembramos o caso do Dr. Velpeau, apresentado à Academia de Ciências de Paris em 1884, de uma senhora a quem ele operara de um câncer no seio. 1884, de um câncer no seio. Ah, mas isso é uma doença atual? Não. 1884. E que sob a ação do clorofórmio, o seu espírito apareceu a grande distância, verificando o que fazia naquela hora uma sua amiga. O que é o clorofórmio? Que antes dos atuais anestésicos, quando ia-se fazer uma cirurgia, colocava-se uma máscara de clorofórmio, você dormia na marra. Isso era um anestésico, o clorofórmio. Tá? Não peguei isso, mas eu me lembro porque eu trabalhei em hospital, estudei, fui ver isso daí. Então fizeram isso, colocaram uma máscara de clorofórmio, ela ficou anestesiada, saiu do corpo. A Sociedade Real Inglesa de Pesquisas Psíquicas já conta
30 grossos volumes, nos quais se salientam modernos casos de bilocação. Santo Antônio de Pádua fez uma bilocação, estava fazendo uma explanação, de repente ele parou o corpo físico e ficou quieto. Saiu de onde ele estava, foi para outro lugar em Portugal para defender o pai. E lá ele se materializou, defendeu, lá, o pai foi libertado do julgamento, ele... É isso, Isabel? E temos aqui no Brasil Eurípides Barçanufo, que quantas vezes ele era visto num lugar, mas estavam fazendo o atendimento médico em outro lugar. Até parto, não é verdade? Bilocação. A história religiosa nos oferece também muitos exemplos semelhantes. São Afonso de Liguori foi canonizado por se haver mostrado simultaneamente em Arienzo e em Roma, onde assistiu à morte do Papa Clemente XIV. Na vida de Santo Ambrósio, São Clemente de Roma, São José de Cupertino, São Francisco Xavier, não é Chico Xavier, nem existia na época. Notam-se esses casos de desdobramento. Mas os casos mais populares conhecidos de todos, acabei de falar, são os de Santo Antônio de Pádua. Um dia em que pregava na igreja de Limoges, na mesma hora foi visto oficiar no mosteiro no extremo da cidade. Outra vez pregava em Pádua. Aconteceu que um vizinho de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio, mataram um homem e enterraram o cadáver no quintal de Martinho. A justiça daquela época condenou Martinho de Bulhões à morte, pai de Santo Antônio, julgando o autor do crime. Santo Antônio estava então a pregar em Pádua, teve uma visão que o informou do caso e, transpondo-se em espírito, em poucos minutos, a distância que separa Pádua de Lisboa, fez parar o préstito que se dirigia para o patíbulo. Quer dizer, o pai já estava sendo levado para ser enforcado, né? Ser morto. Evocou o morto, ordenando-lhe que falasse e dissesse se era Martinho seu verdadeiro assassino. E depois de ter assim salvo o seu pai, voltou a concluir lá em Pádua o seu sermão. Este fato, além de demonstrar a existência do Espírito, demonstra também a sobrevivência do assassinado e sua comunicação por invocação de Antônio de Pádua. Foi uma verdadeira sessão espírita na praça pública ante uma multidão. Os trabalhos do Conde de Rochard, comandante da AG, Delane, cônsul Aksakov, chegam a fornecer provas fotográficas do espírito separado do seu corpo carnal. As experiências do sábio polonês Ochorovix na radiografia do corpo etéreo são evidentes. Então, nós temos muitas evidências. Como eu já falei no encontro anterior, neste momento aqui nós passávamos ainda praticamente a primeira fase, já começando a segunda fase do Espiritismo. A primeira foram das demonstrações físicas dos fenômenos. A segunda foi do estudo. Primeiro, segundo 70 anos. Nós estamos no terceiro 70 anos, que é o quê? Pôr em prática tudo que estudamos e vimos. Então, exemplos, temos N exemplos. Não precisamos mais de exemplos. O Cristo foi claro. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Hoje tem muitos de nós que ainda nem vendo nem ouvindo acreditam. A árvore, o fruto, pelo fruto se conhece a árvore. Imagine uma árvore dessa, que fruto vai dar? Nenhum. Por isso estamos no momento de transição do planeta. Estamos indo de prova e expiação para a regeneração. 2057 estaremos totalmente em regeneração. E aí, se não entendermos tudo que o Cristo ensinou e não colocarmos em prática,
como diz na gíria, vamos pôr a violinha no saco e ó, para onde? Planeta Primitivo. Perguntas, comentários, vamos lá, meus amigos. Se vocês cansam só de me ouvir falar aqui. Tem um comentário? Tem uma pergunta? Bom. Então vamos continuar com a colocação de Karl Schutter, lá na quarta conferência, então, que foi proferida, como já dissemos, em 8 de outubro de 1936. Então ele vai falar sobre a vida física e psíquica. Respeitáveis ouvintes, bem de rádio, né? O Espiritismo veio nos proporcionar uma soma considerável de benefícios. Esses fatos que acabei de narrar, exemplos de milhares de outros que ocorrem todos os dias, vêm nos mostrar a vida sob um duplo aspecto, físico e suprafísico ou espiritual. O homem participa de duas existências, pelo corpo físico do mundo visível, pelo corpo etéreo do mundo invisível. Esses dois corpos coexistem durante a vida. A morte é a sua separação. Por sobre a humanidade material palpita uma humanidade invisível, composta de seres que viveram na terra e se despojaram de suas vestes carnais. Acima dos vivos, encarnados em corpo mortal, os supervivos prosseguem no espaço, no mundo superior, a existência livre do espírito. Essas duas humanidades mutuamente se penetram, se influenciam reciprocamente e podem entrar em relações por meio de indivíduos dotados das faculdades medianímicas. Não está escrito, estou acrescentando, as faculdades mediúnicas. É a vida eterna, unindo os pais aos filhos, o parente ao parente, o amigo ao amigo, e facultando-nos os meios de aperfeiçoamento para a felicidade. É a vida eterna, desdobrando às nossas vistas os panoramas dos mundos terrestres e siderais, que nos estão reservados e constituem as múltiplas moradas da casa de Deus, de que Jesus falou no seu Evangelho. Esses fenômenos demonstrativos da existência da alma são sucedidos por outros tantos que ocorrem depois da morte e vêm nos provar a nossa imortalidade. Não há morte, meus amigos. Não há fim de existência. O que há é a passagem de um mundo material para um mundo espiritual, de um estado de inferioridade para um estado de superioridade. Mas esses estágios são gradativos, sem hiato, ninguém dá pulo, um após o outro. Não vamos imaginar que eu estou aqui, amanhã eu estou junto de Deus. Não nos iludamos, não há pulos, são gradativos, sem intervalos, sem abismos, sem saltos bruscos, porque a própria natureza não dá saltos. A lei é equitativa, relativa e justa, como são todas as leis de Deus. Todos os seres, ninguém é eleito, ninguém é diferente, todos os seres gozam desta graça, dela vivem e dela se alimentam, nela crescem, progridem, se tornam adultos no entendimento e, emergindo do instinto, da ignorância, flutuam no oceano luminoso da inteligência e da sabedoria, onde cantam a sua gloriosa epifania.
Ou seja, podemos um dia ser espíritos elevados? Sim. Seremos um dia Jesus Cristo? Sim. Agora, o problema é que se formos pensar em tempo, aí fica difícil, porque não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar. Já faz, pelo menos, como diz o Dr. Inácio Ferreira, 10.000 reencarnações que nós estamos aqui, molejando nesse nível evolutivo. Quantas mais teremos que buscar para um dia chegar próximo a Jesus? Não dá para saber. Podemos cortar caminho? Não. Nascemos simples e ignorantes, para com nossa própria determinação buscar tudo, todas as experiências, como disse Carvalho, gradativas, sem saltos, para um dia chegar lá. Nessa escala, nós estamos no começo, mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada. Gostaria de ouvir perguntas e comentários. É que todo dia parece que a gente repete a mesma coisa, não é verdade? Mas não é. É que, vejam, nós não fazemos todo dia as mesmas coisas? Tomamos banho, temos as necessidades fisiológicas, almoçamos, jantamos, dormimos. E para que tudo isso? Para criar disciplina. O que disse Emmanuel? Para nós crescermos, para o dia chegar a Deus, tem 3 regrinhas básicas. São 3 fáceis de seguir. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Agora entenda, começamos a entender por que as coisas se repetem. Porque nós somos indisciplinados perante as leis do universo, perante as leis de Deus. Só por isso. Vamos lá, gente. Comentários, perguntas? Nada? Pois não. Para chegarmos a essa fase, né? Quantos pelo reino animal, que animal nós passamos, por exemplo, só para a memória, né? Só para criar a automaticidade. O reino vegetal, a árvore, ali batendo, o vento, ali, você está aprendendo, começando a aprender. E o mineral? Você esqueceu do mineral? Começando, exatamente. Começando a aprender a memorizar. Aí depois veio o animal, ficamos um tempo, estamos hoje no animal. Imagina como é importante a disciplina para as coisas. Milhões de anos para a gente passar uma etapa, melhorar um pouquinho, e vamos tantos mais milhões de anos. Imagine o universo. Quantos, segundo o Agnes Roswell, como eu falei há pouco, pelo menos 15 bilhões de anos existe o universo. Será que é só isso? Então tá bom, meus amigos. Muito obrigado a todos. Saúde, paz, internautas. E até o próximo encontro, quando então nós continuaremos esse estudo. Obrigado.